Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça conosco todos os dias. Não somente nesses dias que é clima de Natal, que as pessoas se lembram de Jesus, do nascimento de Jesus, mas, pode se assentar, amados, me perdoem. Mas que a presença, a graça e a paz do Senhor caminhe todos os dias conosco. Amém? Vamos compartilhar hoje da palavra do Senhor. O que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias, eu já venho compartilhando essa palavra. Desde quarta-feira, meu último dia no trabalho, deste ano, o Senhor me fez compartilhar esta palavra com as minhas colegas de trabalho. Tem as que são cristãs e tem as que não são. Mas o Senhor, eu havia o desejo de compartilhar na segunda-feira, como era o início da semana, como sempre de costume eu faço. Mas o Senhor disse a mim, não, você vai compartilhar na quarta-feira, porque vocês vão se ver só no ano que vem. E o ano que vem está bem pertinho. Sexta-feira, como disse o pastor Romildo, já nós estamos num novo ano. Então, no domingo, neste horário, nós já estamos no ano de 2021. Este é o último domingo deste ano. Mas para Deus, Ele não se detém, em ano 2020, 2021. O Senhor, Ele trabalha continuamente. A graça dEle não se interrompe em um ano e recomeça. Não, Ele trabalha continuamente. Nós nos detemos por dias, meses, anos, décadas, mas o Senhor, Ele não se limita a isso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 90. Glória a Deus. Salmo 90, eu vou iniciar no versículo 2, no verso 2. Este salmo é uma oração de Moisés. É o único salmo escrito por Moisés. No versículo 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora nós vamos para o 12. Verso 12 do Salmo 90. Oh, aleluia. Moisés ora ao Senhor assim, meu amado. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Deus, Tu és Deus de eternidade em eternidade. Tu és Deus de ano em ano, porque aqui na terra nós nos detemos. Termina-se um ano, inicia-se outro, mas Tu és Deus aqui em 2020, Tu és Deus em 2021, Tu serás Deus em 2022, porque Tu és Deus que não para, que não dorme, que não cochila. O Senhor vai estar conosco, Pai, não somente em 2020, mas em 2021, em 2022. Quantos anos nós estivermos preparados para viver nesta terra. Como disse Moisés, Tu és Deus de eternidade em eternidade, Pai. Assim eu creio, Senhor. Este ano foi um ano difícil, sim, mas nós presenciamos a Tua grandeza, Pai. Nós vivemos da Tua graça num ano difícil, triste, doloroso, mas nós vivemos debaixo da Tua graça, Pai. Nesta manhã, Senhor, nesse início de mais uma semana, no final deste ano, nós estamos aqui para Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, Te agradecer, Senhor. Mesmo diante das dificuldades que foram muitas, nós vimos, nós regozijamos, Senhor, na Tua graça, no Teu amor, no Teu cuidado, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, e cremos que mais uma semana o Senhor já preparou
abençoada, guardada pelas tuas mãos santas e poderosas, porque na tua mão, Senhor, há força e poder. Quando nos colocamos debaixo das tuas mãos, não há o que dá errado, Senhor. Ainda que os nossos olhos não consigam ver, mas o impossível aos nossos olhos, o Senhor já preparou, em nome de Jesus. Amém, amados? Creia nisso. Mais uma semana abençoada, o Senhor já preparou. Mas como diz a palavra do Senhor, só verás a glória de Deus os que creem. Creia nisso. Por mais difícil talvez seja a sua situação ou a minha situação, nós vamos ver a glória resplandecer, se cremos, confiamos e esperamos pelo Senhor. Amém? Como eu disse para os irmãos, esta palavra já me acompanha desde quarta-feira, no meu último dia de trabalho deste ano. Eu compartilhei com as minhas colegas de trabalho. Eu fui viajar na quinta-feira à tarde, na casa da minha irmã mais velha, aqui perto de Jaú. Foram dias abençoados. Voltei ontem à tarde, uma natureza maravilhosa lá. É um rancho perto de um rio, é magnífico. Lá Deus fala com a gente. Lá pode-se falar com Deus, ouvindo os pássaros cantar. E na noite de Natal, o meu cunhado me disse, eles são católicos, só tinha eu e minha filha de cristã. E o meu cunhado, ele chegou para mim à tardezinha e falou, à noite, ele me chama de comadre, a comadre vai fazer uma oração. Falei, amém. Mas não era naquela noite que Deus queria me usar. Eu fui me deitar, era 11h30 da noite, a minha irmã, que mora lá, estava lá, ela está com um problema no joelho, ela também se recolheu cedo, aí já foi outra pessoa, passou-se a noite. No outro dia de manhã, eu me acordei e falei, Senhor, eu não orei, mas aí o Espírito Santo fala comigo, não era ontem, você vai ministrar a palavra na hora do almoço, antes de ir embora. Falei, amém, Senhor. Aí passou, o dia de Natal, ontem, na hora do almoço eu chamei todos, falei, agora nós vamos fazer uma oração. Mas aí o Senhor me veio com a palavra. Aí eu entreguei a palavra para a minha família de sangue. A minha irmã caiu em lágrimas. O meu cunhado, que é uma pessoa assim tão quieta, tão assim reservada, eu percebi que as lágrimas caíam dos olhos. E ali Deus falou com cada um. Eu cheguei em casa, porque lá eu estava sem sinal de internet, eu não sou muito de ficar muito em celular, lá sem sinal, eu nem mexi no meu celular. Eu cheguei, eu entrei na garagem, nós entramos na garagem, meu celular estava tocando. Eu peguei, eu vi que era um número diferente, um DDD diferente. Eu ia, ver, parou. A hora que eu adentrei, as mensagens começaram a cair, Aí eu ouvi a missionária Elaine me comunicando que hoje eu ministraria agora de manhã a palavra. Na hora, o Espírito Santo já me falou. É a mesma palavra. Você compartilhou com as suas colegas de trabalho, você compartilhou com a sua família de sangue, agora você vai compartilhar com a sua família da fé, com seus irmãos na fé. E eis-me aqui, Senhor, para entregar a palavra que o Senhor plantou esses dias no meu coração. Mas antes de todos, o Senhor já falou comigo, Porque o Senhor primeiro ministra para quem vai ministrar. Primeiro o Senhor fala com quem vai ministrar. E aqui nós vemos que é uma oração de Moisés, esse Salmo 90. Aqui ele inicia no Salmo 2, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés lembra-se das gerações dele passada, do que ele ouviu o pai dizer.
vocês têm uma promessa, porque o pai sabia que talvez não ia alcançá-la. Mas nós, né, o povo ali, escolhido por Deus, no Egito, no cativeiro, na escravidão, nós temos uma promessa feita por Deus. E ele se agarrou naquilo, pai de Moisés, ele cria que Deus era fiel e verdadeiro para cumprir a promessa. Mas Moisés não vivia no povo dele no Egito. Moisés já havia sido separado por Deus para viver no palácio de Faraó. Moisés, bebê, já foi levado para dentro do palácio de Faraó para ser criado pela filha de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe. Mas para isso havia o propósito de se cumprir a promessa de Deus, através da vida de Moisés. E passa-se os anos, Moisés sai do Egito. Moisés percorre um deserto até Midian. E lá ele se estabiliza, casa-se com a filha de um sacerdote, Zípora. Lá ele se estabiliza como pastor de ovelhas. De príncipe, que iria ocupar o lugar do rei, ele é levado para ser pastor de ovelhas num deserto. Mas Moisés nem imaginava qual seria o propósito na vida dele. E Moisés é criado lá. Mas Moisés se lembrava do que o pai talvez falava. E lá passam-se muitos anos. Olha, amado, Deus já tinha dado uma experiência para Moisés no deserto. Tirando-o do Egito e levando-o para Midian, caminhada no deserto. Moisés já tinha vivido dentro do palácio de Faraó, um lugar onde ele deveria voltar. Moisés já tinha todo o conhecimento daquela área. Depois Moisés sairia de novo por uma trajetória, uma caminhada no deserto. Moisés já sabia como era caminhar no deserto, sozinho. E volta Moisés de Midian para o Egito, para se cumprir a promessa de Deus. Deus o treina em Midian, Deus o prepara, e ali Deus fala com ele: você vai cumprir a minha promessa, você vai ser o que vai guiar o meu povo pelo deserto. E assim nós conhecemos muito bem essa passagem da Bíblia, porque se é muito pregada, eu particularmente, eu amo essa passagem, eu aprendo, eu me firmo nesta passagem. Porque Deus fez essa história com esse povo, para que hoje nós nos espelhássemos nessa história. É história, querido, é com H. É fato verdadeiro, não é uma história de carochinha, é uma história de um povo. Para que hoje nós nos espelhássemos, para que nós aprendêssemos com este povo. Deus os usou lá naquela época para que fossem exemplos para nós hoje. Porque conosco não é diferente, meu amado. Nós também vivemos num deserto. E nos dias de hoje, mais do que nunca, a caminhada está difícil. A caminhada está árdua. São dias difíceis. Se nós não nos afirmarmos na palavra de Deus, se nós não absorvemos, se nós não pratiquemos a palavra de Deus, nós não resistiremos por estarmos aqui hoje. Porque o que se levantou nesses dias deste ano, meu amado, nós vemos que muitos esmoreceram. Nós percebemos isso. Mas os que se firmaram na palavra, na promessa, na fidelidade de Deus, permaneceu de pé e dá testemunho de vitória em pandemia. Isso nós temos visto também, meu amado. Os que creram na palavra de Deus, está dando testemunho de bênção, de vitória.
vinda das mãos de Deus. Porque se fosse pela nossa força, talvez nós não aguentaríamos. Mas este povo, querido, Moisés, o escolhido, claro, não era pelo poder de Moisés, não, ele foi escolhido. Ele foi separado por Deus de um povo, de uma nação, para guiar o seu povo pelo deserto. E Moisés confiou em Deus. Moisés se firmou em tudo que Deus havia lhe dito. E é dentro de um deserto, em meio a um deserto, ele faz essa oração. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Porque quando ele volta para o Egito, ele conhece o seu pai de sangue, o seu pai biológico. E ali o seu pai lhe conta toda a história. E ele creu, porque ele teve experiência com Deus. Deus falou com ele, face a face, em meio a uma sarça ardente. E ele se lembra de tudo que o pai lhe contou. O Senhor tem sido o nosso refúgio, dentro de um cativeiro, dentro da escravidão, dentro da humilhação. E assim eu digo também, você também diz, o Senhor tem sido o meu refúgio, dentro dos dias difíceis, em tempos difíceis, em tempo de humilhação, em tempo de cativeiro, sim. Porque nós estamos vivendo um tempo de cativeiro, meu amado. Não por um faraó, mas por um vírus. Mas o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza de dia em dia. Essa oração é minha e sua hoje. E ele diz mais: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus ontem, na minha outra geração, tu és Deus hoje, tu serás Deus nas próximas gerações. E Ele é o nosso Deus hoje, meu amado. E eu vou me passar desse tempo, mas virá a minha geração futura, e Ele vai ser Deus também. Agora nós vamos para o versículo 12, o verso 12, que ele diz assim: olha a oração que Moisés faz, dentro, em meio a um deserto. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em meio a um deserto, atravessando um deserto, Moisés se coloca diante do Senhor. Ele poderia pedir N coisas para Deus. Senhor, o Senhor nos fez uma promessa, que nos levaria para uma terra prometida, uma terra boa, um lugar tranquilo, um lugar de refrigério. O Senhor nos estaciona num deserto. Senhor, abrevia o nosso sofrimento, já sofremos tanto no Egito. Senhor, o Senhor tem poder para nos fazer chegar lá em 2 dias, se tu quiseres. Moisés podia fazer essa oração. Mas Moisés não, diz assim: ensina-nos a viver os nossos dias no deserto. Ensina-nos. Moisés não pediu para ele: Senhor, me ensina a guiar o meu povo pelo deserto. Ele diz: ensina-nos, ensina a mim, ensina os meus irmãos a viver os nossos dias no deserto, o tempo que o Senhor achar que for necessário ficarmos, atravessarmos este deserto, de tal maneira, ele diz, ensina-nos de tal maneira, para que alcancemos, para que eu e os meus irmãos alcancemos coração sábio. É isso, meu amado. É essa oração que também nós devemos fazer ao Senhor. No final deste ano que se encerra, que foi um ano atípico para a humanidade. Como o pastor Romito já iniciou dizendo, um ano difícil, um ano doloroso. Eu faço as palavras dele a minha.
Mas nós vamos iniciar sexta-feira mais um ano, que virá pela frente. Deus já conhece todos os dias do próximo ano que eu vou passar e que você vai passar. Nós nem imaginamos o que nos espera. Dias bons, sim, vão ter. Dias maus, sim, vão ter também, queridos. Mas hoje nós vamos fazer como Moisés. Ensina-nos a viver os nossos dias em tempos difíceis, Pai. Ensina-nos para que nós possamos alcançar um coração sábio. Sabe por que alcançar um coração sábio? Porque o coração é o centro da vontade, do desejo, dos sentimentos. Se nós tivermos um coração sábio, firmado em Deus, buscando sabedoria, que isso só Deus pode nos dar, nós vamos vencer cada batalha, Pastor Felipe. Se nós buscarmos sabedoria de Deus, nós vamos romper as barreiras que se levantarão. E assim que Moisés orou a Deus, Senhor, nos dê sabedoria, não só para ele, que ele era o líder, mas para o povo, dê sabedoria para viver os dias amargos aqui no deserto, porque mesmo que Moisés sabia que eles não estariam desamparados, desprotegidos, porque Deus se fazia presente de manhã, de dia, uma coluna de nuvem para guardá-los do calor escaldante. À noite, a coluna de fogo que os guardava, que os aquecia do frio, das serpentes, dos bichos. Eles viam a presença de Deus, eles sentiam a presença de Deus. Mas quando vem as dificuldades, a primeira coisa é murmurar, é reclamar. Por isso que Moisés ora e pede a Deus, dê sabedoria para esse povo romper o deserto até chegar no lugar da promessa. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, queridos. Hoje é um culto para a família. Hoje é um culto que nós iniciamos uma semana. Quando iniciarmos este novo ano, porque, como se de costume, a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Eu quero isso, Senhor me ajuda nisso, Senhor me dá isso, Senhor abre essa porta, Senhor libera o que está travado. Neste ano, no início deste novo ano, vamos fazer diferente. O maior bem que nós temos nessa terra, de maior valor, é a família. E família não se ganha com força nem por violência. Filhos não se educam por força nem por violência. Nós como pais, nós não levamos nossos filhos por força ou por violência para ser o que nós queremos que eles sejam. Nós abraçamos a nossa família, nós ganhamos a nossa família, nós trazemos para perto do Senhor a nossa família com sabedoria. Porque como o pastor disse aqui, quem prega a palavra, às vezes os que estão recebendo a palavra acham que a vida da pessoa não tem problema nenhum. A pessoa é ali apoiada, a pessoa ali é incentivada, a pessoa é honrada pela família. Não, querido, é o contrário. Muitas vezes nós somos humilhados, nós somos deixados de lado. Mas a recompensa vem da parte de Deus, que não tem recompensa maior, de Deus, o Espírito Santo chegar e dizer para ti: hoje você vai entregar a minha palavra, ainda que você seja massacrado. Mas não há prazer maior, querido. É uma recompensa que não tem dinheiro que pague.
No final as pessoas olharem para você e reconhecerem: tu és usada por Deus. Tu és usado por Deus. Os tropeços são grandes. Primeiro se começa pelo nosso inimigo, que é o diabo, que ele não quer. Aí ele usa as pessoas para nos atingir, para nos afrontar. Mas Deus diz: eu te escolhi, eu te chamei, eu te levantei, e você não vai cair, ainda que tentem te derrubar. E Deus, meu amado, vai nos dando sabedoria. Deus vai nos dando discernimento. Isso eu vivi com a minha família. Hoje eles me honram. Hoje eles reconhecem que eu fui chamada por Deus. Que não fui eu que quis estar em cima de um púlpito. Sim, isso é um prazer. Mas isso era uma promessa, um propósito de Deus para mim, para a minha vida. Outro dia o pastor Gilmar pregando, isso eu já ouvi no outro ministério em que eu pertencia antes de vir para cá. Minha filha tinha 1 aninho. O pastor de lá me dizia: você é Davi. Porque nós somos em 7, 6 mulheres e 1 homem. Mas eu sou a menor, eu tenho 1,47 m. Quando fala, 1,5 m, não, eu falo, não, é 1,47 m. Foi isso que Deus tinha para mim. Mas eu coloco uns 10 centímetros, aí eu cresço um pouquinho. Então, meu amado, esse dia o pastor também, nossa, me falou profundo comigo sobre ser diferente. Na casa de Davi, os irmãos eram bonitos, formosos, estatura boa, né? Achavam que um deles, Eliabe, mais velho, seria o escolhido. Mas não, quem foi o escolhido? O pequeno, o menor, o que não tinha grande aparência. A Bíblia diz que ele era formoso, ele tinha belezas físicas, sim. Mas ele não tinha aparência, ele não tinha estatura. E eu me vejo assim, querido. Não é, como se diz, mas eu me vejo assim, da minha casa. Eu fui a escolhida por Deus. E hoje eu ministro a palavra para eles. E eu sei que com paciência, com sabedoria, eu vou alcançá-los. Eu vou. Não sou eu, sim, é o Espírito Santo. Mas com as atitudes de sabedoria que Deus vai nos dando, meu amado. Quer conservar a sua família em paz, em harmonia, uma família abençoada. Busque sabedoria de Deus. Ouça as instruções de Deus. Tem instruções que muitas vezes não são fáceis. Nos dão medo. Mas o Senhor fala: filha, filho, não temas. Eu estou à sua frente. Antes que você vá, eu já fui. Eu estou à sua frente. Jesus não disse, lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ele vai estar sempre à nossa frente, ele vai estar sempre à frente do inimigo, querido. Porque tem situações que o inimigo entra para nos desencorajar. Mas Jesus falou: eu vim antes dele na tua vida, para que você tenha vida, para que você tenha coragem, para que você vá e saber que não está sozinho. Vamos ter a oração de Moisés conosco. O deserto está aí. Mas se tivermos sabedoria de Deus, se buscarmos em Deus, nós vamos vencendo cada batalha.
No livro de 1 Reis, a Bíblia nos fala também de uma história verídica, verdadeira. Um rei, Salomão, filho de Davi. Quando Davi morre, o maior rei de Israel, pai de Salomão, morre. Quem vai assumir o trono de Davi? Salomão. Não era um trono qualquer, querido. Não era uma posição qualquer. Salomão ia ocupar o lugar, ainda sendo seu pai, mas foi o maior rei de Israel, respeitado. Davi era a menina dos olhos de Deus. Um dia, em sonhos, Deus aparece a Salomão e fala com Salomão: Salomão, pede o que quiseres, que eu te dou. Deus oferece a Salomão: pede o que queres, que eu te dou. Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão podia pedir N coisas também. Um exército mais forte, mais poderoso, porque ele sabia das batalhas que ele iria enfrentar. Ele poderia pedir 1001 coisas. Mas Salomão pede o quê? Sabedoria para governar uma nação, para cuidar de um povo. Eu vou lá no livro de 1 Reis. Vamos voltar lá, querida. 1 Reis, capítulo 3. Ver se a irmã colocou aí. Eita, glória a Deus. 1 Samuel. 1 Reis, capítulo 3. Deixa eu ver qual é o versículo. Primeiro Reis 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E disse Salomão a Deus: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ele estava se sentando no trono do seu pai. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, ó, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Sabedoria. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras, as palavras de Salomão, querido, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. As palavras de Salomão, o pedido de Salomão a Deus, agradou-lhe tanto, que olha só, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim, olha, e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. O que Salomão pediu a Deus lhe agradou tanto, que ele deu também, aqui a minha Bíblia diz assim, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Com a sabedoria que Salomão pediu, Deus lhe deu ainda muito mais, entendimento de tudo que viria a acontecer, porque ele teria que discernir, porque ele era rei, ele teria que julgar, e
inteligência, meu amado. Porque inteligência sem a sabedoria não dá certo. Primeiro tem que se ter sabedoria, que aí vem a inteligência humana. E nós vemos aqui no livro de Reis, Salomão teve grande sabedoria, julgou causas que a outras pessoas talvez teria sido um desastre. Como aquela causa de 2 mulheres que tinham um filho que as duas diziam ser delas. Mas Salomão teve tanta sabedoria. Depois os irmãos leem em 1 Reis. As causas que Salomão julgou. Nesta manhã, meu amado, nesse início de semana, o Senhor vem nos falar. Busque sabedoria. Queira ter sabedoria para conduzir a sua casa, a sua família, que é o nosso bem mais precioso nessa terra. Sabedoria para encaminhar os filhos, sabedoria para educar os filhos. Busque em Deus que se acha. Eu vejo o exemplo de Moisés, em Êxodo 32. Quando ele sobe para o Monte Sinai para buscar as tábuas dos mandamentos. Lá ele se demora tempo. E o povo já desacreditado, o povo já impaciente, um povo rebelde. Achava que Moisés talvez já tinha até morrido e não ia voltar mais. Eles se rebelam, eles fazem um bezerro, uma estátua de ouro para se adorar. Moisés não via. Porque Moisés não tinha o poder de Deus. Mas Deus tudo vê. Deus tudo sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Deus fala para Moisés, Moisés, o povo se rebelou, Moisés. Eu vou matar esse povo, eles não vão chegar na terra prometida. Mas Moisés intercede diante de Deus pelo povo, meu amado. Moisés ora a Deus e diz, Senhor, o Senhor os tirou da escravidão, da humilhação, do Egito, para trazê-los e matá-los no deserto. O que dirão os outros povos? Que Deus és tu? Deus pede para Deus, não mate o povo, Pai, tenha misericórdia. Então desce lá, Moisés, e volta Moisés. Queridos, nós temos que interceder por pessoas rebeldes, por pessoas incrédulas. Nós temos que nos colocarmos diante de Deus e orar como Moisés fez diante de Deus. Senhor, eu sou o teu servo, eu sirvo ao Senhor com amor, com fidelidade. Eu conheço a tua palavra, eu ministro. Não estou dizendo de mim, eu estou dizendo de você também, meu amado. Porque quantas vezes vocês acalentaram corações com a palavra de Deus? Quantas vezes vocês animaram, colocaram de pé pessoas com a palavra de Deus? Porque cada um tem um ministério, o ministério de Cristo na terra. De pregar, de entregar palavras do Senhor. Senhor, eu entrego a tua palavra. Mas olha a minha família, Pai. O que as pessoas aí do mundo vão dizer, Senhor? A tua palavra diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Pai. Interceda diante de Deus com a palavra dEle. Não é que nós vamos lembrar a Deus, a palavra dEle, não, porque é dEle. Mas o Senhor vai ver que nós estamos com a palavra dEle no coração e na mente. O Senhor diz, crê em mim que será salvo tu e tua casa. Vamos interceder mais pela nossa família, pelos nossos queridos. Porque os dias estão se findando. E nós queremos morar no céu com os da fé, mas com os do sangue também. Nós queremos levá-los conosco. Mas isso, nós temos que alcançá-los com a palavra de Deus, porque eles vivem na ignorância, infelizmente.
Mas como o Senhor diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É com a palavra fiel e verdadeira, mas com sabedoria, não impondo. No começo eu era ignorante, eu confesso que eu queria impor. O que eu sabia, o que eu cria, o que eu vivia com Deus, eu queria impor. Mas o Senhor foi me dando sabedoria ao tempo, para que eu alcançasse as pessoas, para que as pessoas vissem que é Deus por amor a elas, que Deus nos usa por amor a elas, meu amado. Vamos buscar neste próximo ano, começando hoje, no final deste ano, iniciando este ano, vamos esquecer um pouco os bens materiais, vamos esquecer um pouco as coisas terrenas. Vamos pensar na eternidade. Não somente por nós, mas por aqueles que ainda não estão onde nós estamos. E isso é com sabedoria. Não queira pôr a corda no pescoço de alguém e arrastar para a igreja que não funciona. Leve o Senhor até eles. É como eu comentei com o meu cunhado. Eu falei, é muito agradável, é muito importante estarmos na igreja, em comunhão, louvando, adorando. Mas nós temos que ter isso nas mãos. Nós temos que estar com isso nas mãos o tempo todo. Como ele disse para Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela. Porque é isso que nos fortalece. É isso que nos dá esperança de ter um dia preparado melhor amanhã. Porque como disse Davi, o choro pode durar uma noite, irmão, mas a alegria vem ao amanhecer. O tempo difícil, a dor, a tristeza, dura um tempo, mas a alegria vem, porque o Senhor diz que Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso consolo. Nós não estamos desamparados, nós não estamos largados não, meu amado. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família, querido. Eu já fui afrontada de tal maneira, queridos, para que hoje eu não estivesse com a minha família, meu esposo, minha filha. Mas Deus, que sempre me segurou pela sua mão, e diz, tenha força, tenha coragem, que tu não está sozinha. Por mais que o inimigo se levante para destruir a sua casa, eu estou contigo. Você não tem que lutar, você tem que orar. Você tem que ministrar a palavra, você tem que buscar a tua força na palavra. E hoje eu digo, eu tenho uma casa abençoada. Tenho minhas lutas? Tenho meus problemas? Tenho. A minha filha hoje é uma adulta. Porque quando ela era pequena, eu poderia estar sozinha, viver sozinha com ela. Mas eu fiz a minha escolha. Não. Eu vou até o fim. Se Deus me colocou nessa família para ficarmos os três juntos. E hoje a minha filha está adulta. Hoje a minha filha está abençoadíssima. Se eu tivesse talvez me separado do meu esposo, o que seria da nossa vida talvez? Ou o que seria da vida dele? Porque o diabo já tinha ceifado. Mas hoje nós estamos três juntos. Ele está contemplando a graça, a bênção, o favor de Deus na vida da filha dele. É isso que o inimigo faz, querido. Ele se levanta dentro da casa, dentro da família. Né, irmã Silvana? Mas Deus, querida, Deus é Deus na nossa vida. A gente sobrevive. O dia que você deu o testemunho, amada,
Eu chorei, porque eu vivi isso. Mas hoje, como eu digo, eu disse lá para minhas irmãs, e elas sabem toda a minha história, mais do que qualquer pessoa. Hoje eu digo, como diz a palavra, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedora com Cristo Jesus. Porque o diabo se levantou de todas as maneiras, mas o Senhor me colocou acima das ciladas do diabo, pastor Felipe. Ele me colocou acima. E eu fui pisando na cabeça do diabo. Quando a palavra diz, você tem poder e autoridade. Você tem poder e autoridade em nome de Jesus, irmão. Pisa na cabeça do diabo. Você tem poder e autoridade. Você não comanda a minha vida. Quem me guia, quem me conduz é o Senhor Jesus. Tive momento assim de medo, tive momento assim de desânimo, porque isso é natural do ser humano. Mas eu me levantava, me recompunha, o Senhor falava, não temas, que a minha destra te fortalece, te conduz, te ajuda e te sustenta. Não temas, seja qual for o problema, qual a situação, meu amado. Firme-se em Deus. A palavra diz que a árvore plantada perto do ribeiro, ela não murcha, ela não morre, ela dá frutos. Em tempo de sequidão, em tempo de luta, em tempo de afronta, se tivermos arraigados com o Senhor, nós vamos florescer. Nós vamos dar frutos, mesmo chorando. Mas o Senhor está aí, meu amado. Vamos segurar conosco a oração de Moisés, queridos. Senhor, ensina-nos a viver os dias difíceis. Ensina-nos a viver os tempos difíceis, para que alcancemos coração firmado, crédulo na tua palavra, na tua promessa. O cenário não nos mostra expectativas agradáveis. Espera-se tanto que termina um ano e inicia-se outro, né? Mas o cenário não nos mostra expectativa muito agradável. Mas isso é no olhar humano. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você diante de um tempo difícil, só Ele sabe. E quem quer viver o que Deus tem preparado, vai viver, meu amado. Não desanime, não desacredite, não foque no que o homem, o ser humano diz. Foque-se no que diz a palavra de Deus. Davi disse que um dia ele foi moço, e quando ele estava escrevendo o salmo, ele já era idoso, avançado em idade, mas ele nunca tinha visto o justo, não é não, é o justo, artigo definido, o justo, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E esse salmo vale para nós hoje, meu amado. Os tempos vão se levantar difíceis, mas quem é justo diante de Deus, não vai mendigar o pão, não vai passar necessidade, a sua descendência, a sua família será coberta e guardada. Creia nisso, não é palavra minha não, missionária Maria Tereza não, é palavra de Deus, é promessa de Deus, querido. Receba isso para a tua vida, toma posse, que Deus é o teu Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos.
Sabedoria nos dá prudência, sabedoria nos dá conhecimento, sabedoria nos aconselha a fazer a coisa certa, a tomar a direção certa, a andar por caminhos seguros. E tudo isso vem de Deus. Caminhos certos, direção certa, meu amado. Prudência vem de Deus. E é isso que Deus tem para mim e para você, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida respaldada pelo cuidado de Deus. Toma posse, meu amado. Encerra este ano com sabedoria. Inicia-se o novo ano com mais sabedoria ainda. Que tu verás o que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família, no teu trabalho, meu amado, na tua vida, na tua saúde. Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para mim e para você. Mas nós temos que ser resilientes também, querido. Buscar sabedoria, mas ter resiliência, meu amado. E o que é ser resiliente? O que é buscar a resiliência? Eu anotei aqui, porque senão não ia guardar de cabeça. Ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando adversidades, transformando as experiências negativas em aprendizado. Busque com os dias maus, com as experiências ruins, com os tempos difíceis. Busque transformar em aprendizado, para que quando vier outras, você vai estar mais fortalecido, você vai resistir e vai passar cantando o hino da vitória. Moisés teve que ser resiliente naquele deserto, meu amado, para cuidar de uma multidão de incrédulos, muitas vezes. E nós também, neste deserto que nós vivemos, nesta vida, nós também, muitas vezes estamos lá embaixo, mas nós temos que nos pôr de pé, e com o que vivemos de ruim, ser aprendizado para outras pessoas, para nos olhar e dizer, mas ela passou, ela aguentou, ele passou, ele está vivo, sobreviveu. Por quê? Não pela nossa força, mas por Deus em quem buscamos a nossa força, em quem nós nos asseguramos, meu amado. Fazia 3 anos que eu não via minha irmã pessoalmente, nos falamos, mas fazia uns 3 anos que eu não a via. E ela me disse, nossa Eza, Xandira, você está bonita. Falei, sabe o que é isso? Não foi, a irmã Silvana me ajudou com o cabelo. Ajudou, muda. Mas falei para ela, é a presença de Deus. Eu estou feliz com Deus, e eu creio que Deus está feliz comigo. É isso que nos deixa bonitos, né, irmão? Um ar agradável, feliz. Quando nós estamos felizes com Deus, né, e cremos que Deus está feliz conosco, nós temos uma aparência de alegria, de beleza. Não é pelos detalhes físicos, não. É pela presença de Deus. Amém, amados? Se coloque de pé, queridos. Oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Sinta-se à vontade, querido. Se coloque diante do Senhor, como você se sentir melhor, orando, agradecendo, louvando. Entregue-se ao Senhor. A bênção do nosso irmão aqui, ele louva a Deus. O irmão vai estar louvando com um hino que o irmão sentir no coração. A igreja junto com o irmão vai estar louvando, vai estar adorando. Este é o último domingo deste ano, né? Virão outros domingos.
Mas vamos ser gratos a Deus. Foi um ano difícil, sim, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos cuidou. Até aqui o Senhor nos revestiu do teu sangue. Fomos guardados, protegidos. Pessoas passam por dificuldades, estão passando, mas estão guardadas pela mão do Senhor. Estão sendo conservadas, estão sendo restabelecidas, curadas pelo Senhor. Porque Deus cura, Deus cuida do seu povo. Oh, aleluia! Você na sua casa, meu amado, que está participando deste culto através de um aparelho, mas o Senhor é onipresente, onisciente. Ele se faz presente aí na tua casa, no teu lar. O Senhor diz para você também: a tua casa, a tua família está guardada e protegida. Oh, aleluia! Deus poderoso, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por vir falar conosco, por vir nos orientar como devemos prosseguir neste deserto, meu Pai, que temos que enfrentar. Que se buscarmos de Ti a sabedoria, meu Pai, nós não vamos perecer. Nós vamos estar firmes, Senhor. Nós vamos viver, nós vamos presenciar, nós vamos receber, Senhor, das Tuas bênçãos, meu Pai. Do que o Senhor tem preparado para nós, nós vamos chegar, Senhor. Como um dia o Senhor preparou para aquele povo, o Senhor cumpriu a Tua promessa. O Senhor os ensinou, meu Pai. O Senhor os ajudou. Moisés, um líder que foi escolhido pelo Senhor, meu Deus, ele buscou de Ti, Senhor. Não foram ajudas materiais, não foram recursos humanos, mas foi a sabedoria que vem de Ti, Senhor, para que eles soubessem viver os dias difíceis. E assim também nós vamos buscar, Senhor, porque eu sei que nós vamos encontrar o que buscamos em Ti, Senhor. Nós estamos terminando este ano e podemos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque permanecemos de pé, porque permanecemos ministrando a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, Senhor. Foi ela que nos ajudou, foi ela que nos manteve de pé, Pai, e que assim será nos dias que virão, Senhor. Cada dia mais o Senhor vai nos revelar a Tua vontade, a Tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor, porque o Senhor diz que quem busca, encontra. Quem bate, recebe. Oh, aleluias, glórias, glórias, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu creio, Senhor, que cada um que aqui está, os que estão participando deste culto através de um aparelho, está recebendo a Tua palavra dentro da casa deles, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor já os alcançou, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tocou fundo no coração de cada um, Senhor. Que eles entenderam a Tua palavra, Senhor. Que eles entenderam o que o Senhor espera da Sua igreja nesta terra, Senhor. Oh, aleluia.